Que semana do Leonardo Jardim. Imagine comigo, Pedro Ivo. Ele vai lá, monta o time dele, Lept. Aí ele vai lá e resolve uma situação com o Dudu. E aí ele, né, na opção dele, o Dudu vai partir para outro clube. Ele consegue consolidar ali o Gabigol como uma alternativa. Alternativa, importante, Dudu. Hoje... Ele já tá aqui pedindo o Gabigol na convocação do próximo técnico da seleção. Caio Jorge jogou muito. E, por fim, jogou demais contra o Flamengo. Foi, olha, que semana, hein? O Cruzeiro foi soberano, hein? O Leonardo Jardim, eu vou ficar tranquilo para falar. Infelizmente, o Rafael Prata também está do meu lado nessa. Eu prefiro quando a gente discorda. Sim. Quando o Pedrinho precisou fazer alguma escolha, ou precisou fazer algumas escolhas, quando você tem Gabigol, Dudu e um técnico que chega e não tem nenhum apego. Dê 30 a 1 hora do seu dia trabalhando em casa, sendo seu próprio chefe e o melhor, trabalhando com o que você gosta. Com notícias do Mengão, de forma simples e fácil. Clica agora no link que eu deixei na descrição e venha aprender. Porque afinal, ao invés de você ficar só assistindo, você pode mudar sua vida financeira com notícias do Mengão. Ele comprou a briga do lado certo. As informações não contam de que ele virou e falou, né? Eu mando todo mundo embora, mas não mando treinador. E a gente falava, ele vai precisar de tempo e ele vai precisar de respaldo, porque ele tem coragem para fazer o que vinha se desenhando desde o início do ano no Cruzeiro, naquela gestão desastrosa ali de montagem de elenco, Diniz. Então, o Leonardo Jardim está corrigindo muita lambança lá de trás, de quem manteve Diniz, de quem montou elenco daquele jeito que rasga dinheiro, joga pro alto, contrata qualquer um, faz festa no estádio. Então, o Leonardo Jardim começou a corrigir fora de campo. Depois ele começa a corrigir dentro de campo. É muito interessante o que o Cruzeiro faz ontem contra o Flamengo, porque ele deixou o Felipe Luiz ali desorientado no segundo tempo. No tático? No tático eu vou deixar pra você. Não, você eu fiz uma pergunta só. Não, eu fiz uma pergunta. O que o seguidor falou? Que um tá falando, o outro fala por cima. Não, existe um nó jornalístico. Audiência maravilhosa, hein? Obrigado pela audiência. Pode tomar um nó tático. Pode. Um comentarista contra um outro comentarista. É um nó jornalístico? Jornalístico. Mas foi nó tático do Leonardo Jardim? Eu acho que o Leonardo Jardim, ele, num primeiro momento, ele entende que... ele entende que quase todos os times que jogavam contra o Flamengo, eles tinham dificuldade de quando o Flamengo, né, superava ali qualquer indício de pressão, o Flamengo vinha o campo muito aberto para ele. O Flamengo não tinha mais esse campo aberto. Felipe Luiz fala isso. Ele nos tira os espaços de campo, nós ficamos um pouco travados ali. O Flamengo cria muito pouco. Antigamente o Flamengo criava muito, tinha problema para finalizar. Ontem ele cria muito pouco. O espaço que ele tinha quando acelerava, ontem ele não tinha contra o Cruzeiro. O Leonardo Jardim identifica isso e trava. E mais que isso, ele consegue jogar com bola. Então ele faz o Flamengo se desgastar muito mais. E aí no segundo tempo, o Felipe Luiz, quando vai para reagir, primeiro jogo lá contra o Roger, ele reage bem. Vai trocando, vai entendendo o jogo. Contra o Central Córdoba, acho que ele não reage bem no segundo tempo. Ontem também acho que ele não reagiu bem nas trocas. Demorou a entender, demorou a fazer algumas trocas. Depois que estava dando certo, ele acaba, mudando ali. E acho isso natural, porque quando o Felipe Luiz vai muito bem num 6-0, ou numa boa vitória de Libertadores, vai acontecer. E também ele vai acontecer de algum momento ter um outro técnico que vai poder superar em algum desenho de segunda etapa ali. Isso quer dizer que o Flamengo está morto? Não. Mas o Rafael Prata só aparece aqui quando o Flamengo tropeça, vai querer pintar que tudo precisa de calma. Agora, é muito mais ontem sobre o que o Cruzeiro faz e não deixa o Flamengo fazer, do que exatamente só sobre os erros do Felipe Luiz, que eu acho que tivemos alguns erros. Acho que ele sabe disso também, não tem problema. Ele fala que o Cruzeiro foi superior. Ele identifica bem na coletiva, achei isso bacana. Ele identifica bem onde as coisas aconteceram, no setor de campo onde ele perdeu a partida contra o Cruzeiro. E aí tem o final, que aquilo ali é coisa de futebol. Já nós vamos falar desse capítulo à parte. É o de futebol que ia acontecer. Ele ainda perde o pênalti, Gabigol, e faz... Agora, o Flamengo ontem, ele teve algumas mostras ali que ele vai precisar fazer algumas escolhas ao longo da temporada de ideia de jogo. De subir lá a pressão lá em cima, quem vai poder fazer essa pressão, quem vai ser sacado para isso, o time vai perder com bola, como é que ele vai ter que se portar depois que ele pega um bloco um pouco mais bem posicionado, porque não é só que o bloco estava ali do Cruzeiro, estava bem posicionado, cobrindo bem, não deixando o Flamengo jogar. Ontem foi uma atuação abaixo do Flamengo, mas acho também, Edu, que o Flamengo não pegou um jogo tão encardido, tão disputado, tão brigado do ponto de vista de intensidade igual esse do Cruzeiro. E o Cruzeiro foi superior e mérito pra caramba. Muito. Leonardo Jardim e seu elenco. Sabe o que salta aos olhos? A gente falava aqui de um Cruzeiro na semana retrasada, o investimento. A gente ficava aqui, lembra disso aqui? Era só isso que chamava atenção. Só que o Cruzeiro jogou muito. E aí, tem o lado do Cruzeiro ter jogado bem, e já a Natália Ferrão e o Prato vão responder uma mesma pergunta. Já. Você vai mandando vídeo pra cá, você sabe o que sei qual é. E não Mas vou... você vai adorar a pergunta. Ele quer fazer gracinha. Não quero, não. E o Mengão? Entretenimento. Falou que vai... Eu adoro entretenimento. Jornalismo, pouco. Aí, o Mengão vai precisar fazer suas escolhas. O senhor, que é o
o medalhão, aí o amuleto. Talismã da nação. Talismã da O nação. medalhão da nação. Aliás, um abraço Olha lá. pra galera da Blacksmith, a barbearia, no Recreio. É multa? Eu passei ali perto, o pessoal, pô, vamos fazer essa barba aí, Bubu, tal, o negócio tá precisando de uma ajuda aí. E aí? Aí eu falei, pô, agora eu não posso, tal, a barba deixa pra depois, tal. Pô, a gente assiste o programa direto. É legal você chegar, a barbearia fica a TV, É multinha? na ESPN. Para, meu! Não. Um vascaíno e o resto tudo flamenguista. Que legal. E os caras tudo animado, que ia pegar o Cruzeiro. Pô, meio Gabigol, o Bubu vai fazer gol. Eu falei, claro que vai, lei do ex. Claro. Vai fazer, não tenho Você já dúvida previa nenhuma. agora. Eu avisei os caras, Deixa eu te falar. Um abraço Aldonão. pra galera Um abraço da pra Blacksmith, rapaziada uma aí, ó. barbearia sempre ligada na gente. Agora, você falou pra eles lá da barbearia que o Flamengo podia fazer um jogo... Pô, aliás, o Arrascaeta fez um golaço. Tirando isso... O melhor jogador do campeonato ainda Pô, ele é o curtinha a Arrascaeta. bola, ele... Segundo Pratos, não. Golaço. Prato deve O ser, Caio né? Jorge tá jogando vôlei? Calma que já vocês vão falar Caio dele. Jorge, bem lembrado. Calma, Eu recebi uma calma. mensagem importante. Você quer ver de quem? Quero, mas antes me responde o O seguinte. Guinho Cruzeirense. Tá, É, mas o que o presta Guinho atenção. Cruzeirense falou? Eu gosto Ele dele. falou gosto assim, dele. só Boa pra mim figura, assim. Boa figura. Caio Jorge, vírgula, Van Basten cabuloso. Já, Caio Jorge... Estão comparando o Caio Calma. Jorge com o Van Basten. Ó, aqui o Guinho, Tá bom. o Guinho Cruzeirense. Calma que já nós Esse é vamos a falar melhor do Caio qualidade. Tá Jorge. empolgadíssimo com... Explica pra quem tá em casa o que aconteceu com o Flamengo. O que aconteceu? Com o Flamengo é o seguinte, existe uma coisa, um movimento muito importante no futebol brasileiro, chamado filipismo. E o que acontece? Até mesmo grandes movimentos sofrem com... Oscilações. Oscilações não, eu diria que com atuações individuais abaixo. Tá certo. Pra você ter um todo, o todo o que que é? É um todo. Tudo é tudo e nada é São nada. várias partes, né, pra formar um todo. Então tem uma parte aqui, uma parte, Deve você tirar junta da tudo e tela, faz o deixa só todo. os dois aí. Então, por exemplo, De La Cruz, muito bom jogador, todo mundo... De La Cruz jogou muito mal. Verdade, a engrenagem não foi uma ali partida legal. muito mal. Léo Pereira, que é um aí? zagueiro de nível de seleção. Tomou um lepte do Caio Jorge. Partida extremamente infeliz. Então, assim, jogadores importantes do pênalti, Flamengo é estiveram verdade. muito abaixo. Eu tenho visto isso Aí, com frequência. você outro pode time. falar que é o calendário, que é aquela muleta. Mas o Flamengo poupou uma galera, viu? Então, tem É. jogo importante da Libertadores, Antes. às vezes o mental pode estar meio que mais Isso, é o voltado mental para que outro tá jogo, sei rolando. lá. Não Você foi pode Cruzeiro, botar só desculpinha mental, física, o calendário, viagem, que tem que sair do Rio de Janeiro até Belo Horizonte, né? Puxa vida, nossa, e aí como que foi isso aí? Você Deu tem pra que chegar, pegar será? um ônibus, tem que Em pegar um Confins, ônibus né? Ah. e até o aeroporto, amigo. Nossa Aí senhora. você no aeroporto você tem lá que Puxa. fazer um check-in. Olha que coisa, Aí você hein? tem que esperar às vezes ali, o tal. aí aquela bagunça às vezes aqui pra entrar no Tá num avião. debochinho. Aí você viu? pega a gente de lá trabalhador. até Belo Horizonte. Nossa. Aí você chega lá no aeroporto. Puxa Você não chega no vida. hotel. Nossa você tem que pegar senhora. sair, pegar um ônibus e ir até o hotel. Para, já Quer dizer, cansei. é bastante Nossa, desgastante essa vida. Debochadinho ele. Mas ela Ô, acontece o seguinte, Rolando Lero, vai, acompanhou o só negócio. teve um jogador do Flamengo nessa partida que de fato jogou bem. E é o goleiro Rossi. Até pegou o pênalti que depois no Tava no rebote saiu aeroporto gol. também, né? Ele veio Então, pra delegação. Numa partida em que alguns dos principais jogadores em campo estão abaixo, isso compromete o todo. Então, por foi isso. exemplo, Olha que coisa. né? Então não foi o Felipe que Se tomou um não- nó do Leonardo Jardim, não. Foi na tua avaliação o elenco que não rodou bem. jogou bem. Não Mérito teve, não não tem teve nada, isso. né? No tático é algo muito exagerado. O Cruzeiro mereceu a vitória. Vamos falar do vencedor. Bom, não sabia Um disso. atacante. Agora o seguinte, eu já avisei, eu comecei a dar as coordenadas. Olá, boa tarde, bem-vindo à Seleção Sport TV. E essa polarização que domina o Brasil, hein? Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Palmeiras. Desde a terceira rodada eles estão se revezando ali na liderança. Na terceira era o Flamengo líder, Palmeiras o segundo, mesma pontuação. Na quarta, Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo. Na quinta, Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo. Na sexta, a rodada anterior, o Flamengo jogou antes do que o Palmeiras, goleou o Corinthians e botou pressão. Aí o Palmeiras perdeu do Bahia. Flamengo líder isolado. E na sétima rodada aconteceu o contrário. Palmeiras jogou antes, derrotou o Vasco, na sequência veio o Flamengo, perdeu do Cruzeiro. E essa polarização, Natais Matos, que domina o país. Bem-vindo à Seleção Bem, Sport TV, Zé, tudo bem? Te surpreende? Nossa, zero, total de zero pessoas, né? Lino, Ramon, e essa rivalidade interestadual vai para quase 10 anos, né? Começa ali em 2015 com a reestruturação dos dois clubes, e a partir de 2016 aí começa a pegar mesmo. Eu lembro de um jogo que eu trabalhei das duas equipes em Brasília e como ficou aquele clima quente, e são as equipes que disputam de fato o título do Campeonato Brasileiro hoje.
O Palmeiras tem uma forma muito competente de disputar o Brasileiro de pontos corridos. E o Flamengo com o Felipe Luiz vai se encontrando, né? Eu acho que não dá para cravar ainda que é aquele super time que vai engolir todos os adversários, mas é um time bem difícil, né? Até então era a melhor defesa do campeonato, melhor ataque, que foi ultrapassado agora pelo Palmeiras, líder do campeonato. E uma semana aí que a gente fala muito de treinador da seleção brasileira, o treinador que não vem, né? A gente tá igual aquele, como é que era na época da ditadura? O senador biônico, né? Só fica projetando, o negócio não acontece nunca. Como eu disse aqui anteriormente, o Bragantino hoje pode dormir líder se ganhar por 2 gols de diferença. O Cruzeiro ontem decidiu bater na porta desses caras. Eu quero entrar nessa turma aí também. Ô Lino, eu quero te mandar uma reflexão, cara. Que se for uma porcaria, você diz, Rizek, que essa reflexão é uma porcaria. Ontem, no fechamento, recebi uma corneta justa, que eu conduzi o debate mais em cima da derrota do Vasco que da vitória do Palmeiras. E fiquei pensando sobre isso. Lendo o noticiário hoje, por exemplo, vocês vão ver assuntos que estão mais vibrantes nos portais, como, por exemplo, Gabigol, baita personagem, não foi nem de longe o melhor em campo, mas é um baita personagem da vitória celeste sobre o Flamengo. A busca caótica da seleção brasileira por técnico a 1 mês do próximo jogo. São assuntos mais vibrantes hoje no noticiário. Fiquei pensando, por que será que o Palmeiras líder não é tão vibrante? É porque notícia pressupõe algo novo. E o Palmeiras é dono de uma consistência que é quase monótona. Assim, olhar para o Palmeiras líder, 18 jogos sem perder fora de casa, 100% na Libertadores, é quase que dizer, e daí? Me conta algo novo. Me conte algo novo. E a gente normal é quando não tá assim, né? Exato. E a gente tem que se policiar para não deixar que essa normalidade do Palmeiras sempre no topo contamine a maneira como a gente encara um time que é tão competente e desde a chegada do Abel tá sempre nas cabeças. Tudo bom? Não é uma porcaria essa reflexão? Tudo bem, Zé? Tá isso, Ramon. O Palmeiras é o cachorro mordendo o homem, né, cara? Então a gente não vai muito nisso. Ainda mais quando o Abel chega em coletiva e pede para que não elogiem o time dele. Por favor, não elogie, porque isso tudo só serve para nos enganar. Nós não queremos nos envaidecer, isso aí só vai desviar nossos rumos. Eu quero ser elogiado lá no final, nas últimas rodadas, quando o time estiver bem, porque muita coisa vai mudar até lá. É mesmo, porque ele tem coisa para corrigir. O time tá vencendo, mas tem coisa aí para corrigir, ué. Não, e outra, no futebol brasileiro, subir no salto é uma coisa muito normal, né? Você achar que tá jogando muito, desconcentrar e não, a gente não vai muito nisso. Ainda mais quando o Abel chega em coletiva e pede para que não elogiem o time dele. Por favor, não elogie, porque isso tudo só serve para nos enganar. Nós não queremos nos envaidecer, isso aí só vai desviar nossos rumos. Eu quero ser elogiado lá no final, nas últimas rodadas, quando o time estiver bem, porque muita coisa vai mudar até lá. É mesmo, porque ele tem coisa para corrigir. O time tá vencendo, mas tem coisa aí para corrigir, ué. Não, e outra, no futebol brasileiro, subir no salto é uma coisa muito normal, né? Você achar que tá jogando muito, desconcentrar e não entrar à altura do que o jogo exige, você não enxergar que do outro lado tem um adversário que pode não ter tua qualidade, mas na pegada, na vontade, no vamos lá, ele pode te ultrapassar. Futebol brasileiro não tem essa diferença toda. Existe a polarização, você tem razão, existem esses dois com maior investimento, o clube do bilhão é feito por esses dois em faturamento, pelo menos, em dívida tem um monte aí, né, de clube do bilhão. Mas em faturamento são esses dois e é natural que eles estejam o tempo inteiro ali na ponta. Mas se junto disso não vier vontade, concentração e aquilo que o Abel exige, você não vai a lugar nenhum. O Abel sabe o que ele faz, ele não deixa o time dele subir no salto. Vou até rodar o que é o campeonato do Palmeiras, o que é o campeonato do Flamengo. E, assim, um motivo que faz com que o noticiário não seja tão vibrante, muitas vezes, para as vitórias do Palmeiras, é que o Palmeiras não tem goleadas como a que o Flamengo tem, os 6-0 em cima do Juventude, o massacre em cima do Corinthians, né, os 4-0, foi um massacre, um banho de bola, poderia ter sido mais. O Palmeiras é mais linear, inclusive nas quedas. Você não vê o Palmeiras eu não vi o Palmeiras ser dominado por um time nesse campeonato como o Flamengo foi pelo Cruzeiro no segundo tempo ontem. O Palmeiras sofreu uma derrota como a que o Flamengo sofreu em casa para o Central Córdoba. Então até as turbulências do Palmeiras, como essa derrota para o Bahia, encerrando uma longa invencibilidade em casa, a gente tratou como algo acontece. Na rodada seguinte já dá a volta por cima. Não tem muito espaço para grandes crises. E o Flamengo é um time que oscila mais para cima e para baixo, na minha opinião. Tudo bem, seu Ramon? Enquanto exibimos aqui o que é o campeonato do Palmeiras e o que é o campeonato do Flamengo até aqui.
Tudo bem, Zeke? Boa tarde. Você, Ana, Lino, todo mundo que está em casa. Abel muito estrategista, né? Perdão. E aí entra a questão, na minha opinião, dessa oscilação do Flamengo em relação ao Palmeiras, que é muito linear, né? Joga um futebol que muitas das vezes não é vistoso, mas é futebol efetivo. A experiência de cada técnico, né? Por mais que eu ache o Felipe Luiz um grande técnico, está se tornando um gigante, né? Se preparou, estudou, mas a experiência que eu digo na questão de não deixar que os elogios realmente entrem no vestiário. O Abel é esse cara. O Abel não deixa que as coisas, que os nossos elogios e as nossas críticas aqui entrem de fato no vestiário do Palmeiras e tragam um clima ruim ou um clima muito bom, não deixando o time subir no salto. E o jogo do Palmeiras ontem, por mais que no primeiro tempo eu estava com a Ana, não sei se a Ana concorda, mas a gente falava na transmissão. Na minha opinião, o Vasco foi melhor que o Palmeiras no primeiro tempo ontem, né? E mesmo assim o Palmeiras ficava martelando, através de um erro, de insistência, de jogada treinada, conseguiu a vitória. E esse é o Palmeiras, essa é a cara do time do Abel, né? O Abel demonstra durante esses 5 anos que aqui está, que ele é um cara muito regular e o time dele tem a cara dele. Agora, posso falar uma coisa sobre a coletiva do Abel, que eu assisti inteirinha ontem, assim, de ponta a ponta. Nossa, que caramba, hein, Lino? Mas é porque o Abel normalmente traz, assim, né? E normalmente nas coletivas, ele dá uma batida de frente, ele cria... Tá bom, ele ganhou o jogo de ontem. Mas ele estava numa simpatia ontem, cara, numa doçura ontem, falou da filha, da forma como ele lida com as filhas, né? E a forma como ele, às vezes, trata melhor os jogadores dele do que as filhas até em casa, porque ele é muito exigente com os filhos e quer ser exigente. E aí ele estava criando analogia com a reação do torcedor do Palmeiras aos jogadores e ao próprio time, né? De uma forma indireta, pedindo carinho, mas criando metáforas, contando histórias, sendo sorridente. Trazendo paralelos para analisar ele como técnico da seleção brasileira. Minha querida Ana Thaís. Você tocou num ponto... A segunda coletiva que ele tá assim já, porque a do Ordem e Progresso também, né? A do Ordem e Progresso, nossa, saía coraçõezinhos em volta do Abel. Abelzinho paz e amor, né? Mas você tocou num ponto que é o motivo que me faz não ser um grande entusiasta. Claro que quem vai decidir é a CBF. E a gente tá aqui para comentar a decisão que ela tomar. Eu não sou um grande entusiasta do Abel na seleção. Não é por ele ser estrangeiro, muito pelo contrário. Não é pela competência dele, muito pelo contrário, porque a competência dele é inquestionável. Acho que ele poderia fazer um grande trabalho, mas essa função de cargo de treinador da seleção brasileira, você exerce também a função de embaixador do futebol brasileiro pelo mundo, né? Então, assim, por exemplo, o Dunga foi um bom técnico de seleção brasileira, no meu entendimento, na primeira passagem dele, e um péssimo embaixador. E ele caiu por ter sido um péssimo embaixador, não por ter sido um mau técnico. O Brasil caiu contra a Holanda, num jogo que poderia ter acontecido qualquer coisa. Se você olhar o trabalho do Dunga, não foi ruim, no meu entendimento. Pelo contrário. A seleção competia muito. Competia muito. Olha o que está a seleção hoje, inclusive, né? Nem dá para dizer que era ruim. Eu acho que ele caiu porque ele não foi um bom embaixador. Eu vi coletivas do Dunga, acompanhei muito a Era Dunga, em loco. E, cara, era pancada para tudo que era lado. Na imprensa do Egito, a imprensa do Egito fazia uma declaração de amor ao futebol brasileiro, pancada no repórter do Egito. Era sempre um Brasil bélico, sempre o Brasil...